Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, seu lar e família nessa terça-feira, por meio dessa poderosa oração da manhã. Eu sou o pastor Joelson Costa e muito me alegro por estarmos nesse momento de oração, para que o Senhor Ele venha nos fortalecer através da palavra e da oração, e todo mal será derrotado em nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa manhã, antes de liberar uma palavra muito forte e muito poderosa ao teu coração, eu quero fazer aquele convite todo especial a você que está aqui pela primeira vez. Clica aqui abaixo em inscrever-se, se inscreva nesse abençoado canal, ativa as notificações para você não perder as orações diariamente, que muito vai te abençoar. Eu creio assim. Escute bem, eu quero na direção de Deus nessa manhã trazer uma palavra que ferve no meu coração. O Espírito Santo me direciona a trazer essa palavra nessa manhã e eu quero que você assista essa mensagem até o final. Eu só vou orar depois que eu entregar a direção que Deus me passou para trazer a vocês. Então, não saia dessa oração até ela terminar, porque Deus vai falar com você. Eu quero ministrar uma palavra nessa manhã sobre algo que a gente tem dificuldade de tratar, tanto para conosco como para com outra pessoa. Algo chamado de perdão. Eu quero ler com você Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, que vai dizer assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, escute bem, porque Deus está tratando acerca do perdão conosco nessa manhã. O apóstolo Pedro vai fazer duas perguntas muito importantes a Jesus. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? E a segunda pergunta ele vai dizer: até 7 vezes? Jesus vai responder a Pedro dizendo: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Num rápido cálculo, 70 vezes 7 dá 490 vezes. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus pega o número 7, que representa aqui o número da totalidade, da completude, da perfeição, da plenitude. E quando ele faz esse arredondamento, o que ele está querendo dizer de fato é: você vai perdoar o seu irmão toda vez que for preciso perdoar. Toda vez que ele te ofender, você vai ter que estar disposto a perdoá-lo. Isso é uma regra no mundo espiritual. O perdão é algo que precisa ser trabalhado em nós, por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, porque se você não sabe, a falta de perdão, o rancor no coração, a mágoa, o ressentimento, abre uma grande, não é uma pequena brecha, abre uma grande legalidade para os demônios agir na sua vida. Eu sei que você pode até me dizer: pastor, mas eu sou ser humano, eu me ofendo, eu me chateio. Eu sei, você tem todo o direito de se ofender, de se chatear, mas você não pode carregar dentro do teu coração aquilo que vai te destruir e aquilo que vai impedir a tua vida de ser abençoada. Você precisa liberar perdão para que a tua vida seja sarada, liberta. Tem muita gente que não é abençoada porque não libera perdão e não perdoa ninguém. Tem muita gente que não é liberta porque o coração está encrostado, sabe? Cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de vingança. E isso é um prato cheio para o diabo destruir a vida de alguém. É uma porta aberta para que os demônios destruam a vida de alguém. Quando Jesus vai responder para Pedro que ele deve perdoar 70 vezes 7, Jesus logo, imediatamente, ele vai emendar uma parábola. E ele vai dizer: havia um certo rei numa cidade que ele tinha um homem, um servo dele, que devia a ele 10.000 talentos. Ora, para você ter a ideia do que é 10.000 talentos, representa 60 milhões de denários. Um denário era um dia de trabalho. Então, 10.000 talentos era 60 milhões de dias. Um trabalhador não conseguiria jamais pagar, porque o que Jesus está mostrando aqui nessa parábola
é que a nossa dívida para com Deus, ela era impagável. E mesmo assim Deus nos perdoou. Então aquele rei, ele vai cobrar aquele servo que deve 10.000 talentos. Aquele servo se humilha, pede misericórdia, pede compaixão. E a Bíblia diz que aquele rei de íntima compaixão se comoveu daquele servo. Perdoou aquela dívida. Perdoou aquele homem. Só que quando aquele homem sai da presença do rei, Jesus vai dizer que ele encontra um conservo. Alguém que devia a ele 100 dinheiros. E ele, cobrando aquele conservo, o conservo não tinha como pagar. O que foi que ele fez? Lançou aquele conservo na prisão. Tratou ele com arrogância, tratou ele com truculência, tratou ele com toda maldade. Não perdoou aquele conservo. Quando o rei soube, chamou ele para conversar e disse: servo malvado, eu não te perdoei 10.000 talentos, a dívida que você não podia pagar, porque tu não perdoastes também o teu servo que te devia tão pouco, diante do tão muito que eu te perdoei? Olha a consequência da falta de perdão. Mateus 18, versículo 34 e 35, vai dizer assim: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, para que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Olha o que aquele rei fez com aquele servo que não perdoou o seu outro servo. Está entendendo? Entregou ele aos atormentadores. Aqui a gente entende porque uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não pede perdão, uma pessoa que não abre o coração para que o amor de Deus venha habitar na vida dela, é uma pessoa atormentada. Quando diz que o Senhor entregou aos atormentadores, quem são esses atormentadores? Justamente aqueles que encontram legalidade por meio do ressentimento. Demônios, poderes malignos que atormentam e destroem a vida de pessoas através de maldição, de doença, de bloqueios. Trava, amarra a vida dessa pessoa porque ela não perdoa. E olha o versículo 35 diz, Jesus vai dizer: assim também o vosso Pai Celestial vos fará, se vocês não perdoardes aqueles que vos ofenderam. O que é que Deus vai fazer para quem não perdoa? Deus vai permitir que essa pessoa sofra a pena da sua falta de perdão. E o que é sofrer a pena? É viver as consequências de um coração rancoroso. Deus não pode operar em um coração cheio de ira, cheio de ódio, cheio de rancor. Talvez você possa até me dizer: pastor, mas você não está na minha pele para sofrer a ofensa que eu sofri. É claro que eu não estou, mas eu já vivi situações na minha vida também que doeram em mim, doeram em meu coração. Deixa eu te contar aqui um rápido testemunho. No ano de 2017, um obreiro da igreja que eu pastoreava e um obreiro que eu abracei, que eu honrei, que eu consagrei, que eu apoiei, ele se voltou contra mim. Por quê? Ele tinha um ressentimento contra um outro irmão, a qual ele queria, porque queria que eu agisse com crueldade com esse irmão, com indiferença com esse irmão. E claro que eu não agia assim. Pelo contrário, eu abraçava a ambos, eu dava importância e amor e atenção a ambos. E nesse ressentimento contra esse outro irmão, vendo que eu não apoiava, que eu não retaliava o outro irmão por causa dele, ele se voltou contra mim e levantou contra mim uma grande calúnia. Ele se levantou contra a minha honra, contra a minha pessoa, e ele disseminou coisas que não era verdade, que, claro, eu não temi, porque eu sabia que não procedia, não havia nenhuma procedência, eu tinha como provar claramente e facilmente aquelas acusações. Ele teve o apoio apenas de um obreiro, e a igreja toda e os demais obreiros ficaram do meu lado. Fizemos uma reunião com a direção geral do ministério, apresentei as minhas provas, constatei a minha inocência, o ministério foi até a igreja, comprovou, afirmando a inocência do pastor Joelson, e os dois obreiros foram disciplinados. Aquele obreiro, ele sumiu da igreja. Nunca mais ele apareceu, o outro também nunca mais apareceu. Anos se passaram, e ano passado, em 2024, eu preguei em uma igreja, aonde esse dito obreiro, que há 7 anos, no ano passado, eu não via ele. Há 7 anos eu não tinha contato com ele. Claro que aquilo me chateou, me abateu, me entristeceu. Eu não temia a questão da acusação porque não havia procedência, não era verdade. É aquele ditado: quem não deve não teme, mas a frustração fica, a decepção. Você se decepciona quando alguém que você estende a mão, ajuda, apoia, se volta contra você de forma traiçoeira. Tá entendendo? Então aquilo me machucou sim, me decepcionou. Mas eu orei ao Senhor, eu orei a Deus. E eu já vinha orando há um bom tempo, dizendo: Senhor, cria uma oportunidade para que o meu irmão e eu venhamos a se reconciliar. E no ano passado, eu estava pregando na igreja dele.
Ele bateu no meu ombro, passou por mim e disse: pastor, posso conversar com o senhor depois do culto? Pode. Depois do culto ele veio com a esposa, me chamou para sair, a gente saiu, conversou, e ele e a esposa com lágrimas nos olhos pediram perdão, me falaram que viveram um preço alto de toda aquela situação, pagaram um preço terrível, porque a Bíblia nos manda perdoar quem nos ofende, mas a Bíblia ao mesmo tempo determina o julgamento sobre quem pratica a ofensa. Aquele que semeia o mal contra alguém vai colher, embora você perdoe o teu ofensor, mas ele vai carregar a consequência da maldade que fez contra você. E eu perdoei porque o Espírito Santo já havia preparado meu coração, dizendo para mim que ele ia criar o dia, a oportunidade, para que aquela reconciliação acontecesse. Eu perdoei de coração. E até hoje, se eu ver ele, eu dou a paz do Senhor, dou um abraço, falo com ele, falo com a esposa, não há nenhum ressentimento, porque houve verdadeiramente o perdão. E Deus tem me abençoado por causa disso. Deus tem trabalhado na minha vida e na minha família por causa disso. Então tem pessoas nessa manhã que chegam a essa oração que estão precisando de libertação desse rancor, desse ódio, dessa ira, porque depois que esse perdão for liberado e essa mágoa for arrancada de você, pode se preparar. Os céus vão se abrir, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter vitória, vai ter prosperidade, vai ter provisão, vai ter milagres sobre a tua vida. Você crê? Então repita comigo nessa manhã e diga: Espírito Santo, trabalha no meu coração, purifica o meu coração e me ajuda a perdoar. Amém? Então, mediante essa palavra que eu tive que resumir para não ficar tão longo o vídeo, talvez depois eu faça um vídeo falando só sobre o perdão e aí eu vou detalhar melhor essa situação para que o Espírito de Deus te fale mais fortemente acerca desse assunto, tá bom? Eu quero orar com você nessa manhã. Deixa nos comentários o teu pedido de oração. Quando terminar, você vai compartilhar. Eu quero te convidar a abençoar esse canal, esse ministério, essa família missionária que trabalha integralmente na obra. Oferte com amor, com alegria. Deus ama quem dá com alegria, e aquele que semeia certamente colherá, tá bom? Então, com muita fé, oremos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te glorificamos, Senhor, por essa manhã de oração, por esse dia que o Senhor nos dá a oportunidade de viver o melhor do Senhor para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, purifica as nossas falhas e nos lava no teu poderoso sangue, Jesus. Segura na nossa mão, nos fortalece e nos sustenta. Derrama sobre todos nós as bênçãos do Salmo 23, suprindo toda a necessidade e prosperando cada vida, cada lar e cada família. Nessa manhã de oração, nós queremos te clamar, Espírito de Deus, que toda barreira de separação, de inimizade, venha ser quebrada e derrubada em nome de Jesus. Que todo ressentimento, todo ódio, toda ira, toda mágoa, todo rancor seja tirado dessa alma e desse coração. Essa pessoa, Senhor, que tem tanta dificuldade de perdoar e ela sofre por causa disso, mas que o Espírito do Senhor venha capacitar essa pessoa a liberar perdão e a pedir perdão, que o Senhor venha quebrar o orgulho nessa manhã, que o Senhor venha dissipar esse sentimento que está causando uma crosta maligna no coração dessa pessoa, e por causa disso, Senhor, essa pessoa não é abençoada, não é curada, não é liberta. Por causa disso, o diabo tem encontrado liberdade de atuar na vida dela, na sua casa, na sua família. Mas nessa manhã, nós queremos, em nome de Jesus, clamar para que a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração seja purificado pelo sangue de Jesus, e que nós venhamos, Senhor, aprender a amar mais, a perdoar, a nos despojar de tudo aquilo que atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida, e que o Senhor venha abrir os céus
e derramar milagre, cura, provisão, libertação, prosperidade. Que essa pessoa venha encontrar em ti a força para chegar até aquela pessoa e quebrar essa barreira de separação. E poder falar, e poder pegar na mão, e poder olhar nos olhos, e poder conviver em paz. Porque isso agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Espírito de Deus nos enche de amor, de perdão, de capacidade para viver uma vida abençoada e vitoriosa na tua presença. Por isso, nessa manhã, eu abençoo o teu povo e declaro, Senhor, a tua vitória contra toda maldição, contra todo mal, que amarras, prisões e laços sejam quebrados em nome de Jesus e que vidas, lares e família sejam abençoadas. Abençoa essa terça-feira, toma a frente desse dia, acampa o teu anjo ao nosso redor e nos dá vitória contra todo e qualquer mal, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Deus eterno e poderoso te abençoe e não deixa de compartilhar. Um abraço a todos e até a próxima.